Agora, nós vamos fazer uma análise muito legal, né, que os jornais, as revistas, os youtubers agora todos estão usando, né, que são as assistências. Então, o que nós vamos rodar aqui? Nós vamos criar uma nova variável chamada assistência por clube, e dessa assistência por clube nós vamos criar um data frame, que esse data frame vai agrupar, né, pelos times a quantidade de assistências, e nós vamos plotar esse gráfico para poder entender. Olha que mapa legal. Então, o que nós estamos identificando aqui? O Flamengo teve 36 gols com assistência, seguido pelo Cruzeiro, Botafogo, Vasco e São Paulo. Olha que interessante. A gente consegue ver mais ou menos um raio-x do campeonato, né? Se a gente for puxar hoje para saber, deixa eu puxar aqui para saber a tabela. Cadê a tabela? Deixa eu abrir para vocês verem na tela aqui, porque senão vocês vão ficar olhando só o gráficozinho aqui, né? Espera aí. Beleza. Então a tabela... Tabela do Brasileirão. Então, pela tabela do Brasileirão, o que nós temos? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Dentro do nosso gráfico, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, São Paulo. Olha que dado interessante, né? Olha que dado interessante. Vamos continuar nossa análise aqui. Então agora nós vamos pegar os top 10 com maiores assistências dentro da Série A, né? Então vamos puxar. Então aqui nós estamos vendo quem são os top 10 que têm assistências. Arrascaeta, com 10 assistências em 18 jogos. O Matheus Pereira, 6 assistências em 20 jogos. O Caio Jorge, 5 assistências em 21 jogos. O Lucas Mugni, do Ceará, 5 assistências, 19 jogos. Dado interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Você vê que o Cruzeiro tem 2 jogadores no top 10 de assistências. Que top, né? O Flamengo também tem 2. Tem o Arrascaeta, que dispensa comentários, né? E tem o Samuel Lino, que acabou de ser convocado pela seleção brasileira. Olha que dado interessantíssimo do Samuel Lino. 4 assistências em 4 jogos. 1 assistência por jogo. Justificando a sua convocação, né? Então vamos puxar aqui, ó, total de gols por clube, né? Então agora nós vamos puxar total de gols por clube. Então aqui nós temos o Flamengo disparado com 44 gols, 10 gols na frente do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro com 34, Botafogo com 30, Mirassol com 29, o Vasco, o Bragantino com 27. Muito top, né? A gente consegue ver aqui esse mapa que o Flamengo está muito na frente. Agora nós vamos fazer um gráfico de um tree map. Esse tree map ele é muito engraçado porque ele vai mostrar para nós a distribuição de gols, né? Se ele quiser rodar aqui, eu vou agradecer demais. Ele vai mostrar para nós aqui a distribuição dos gols, né? Deixa eu mandar rodar de novo aqui. Vamos, filho. Não salvou? Eu tive aqui um probleminha, eu tive que rodar o código de novo, para não ter que ficar muito tempo a ter que editar. Então vamos rodar aqui esse tree map, né? Então ele mostra para nós aqui
eu coloquei as cores aproximadas, né, para não ficar... Aqui tava aparecendo o Flamengo de azul e o Cruzeiro de vermelho, aí o pessoal ia brigar comigo, né? Com razão, mas eu ajustei, tá vendo? A gente consegue ver aqui dentro do Tree Map, né? Os gols, né? Então, 44 do Flamengo, 34 do Cruzeiro, diferente de 10 gols, muito gol, né? Vamos continuar nossas análises aqui. Então, deixa eu mandar limpar os outputs aqui, pra gente poder mostrar direitinho, bonitinho. Então, vamos mostrar aqui, né? Quem são os goleadores, os top 10. Então, os top 10 goleadores, tá aqui, o Caio Jorge, ou a disputa entre ele e o Arrascaeta tá muito legal, né? Ó, então, o Caio Jorge tem 15 gols, 5 assistências, 21 jogos. O Arrascaeta tem 11 gols, 10 assistências, 18 jogos. O Verratti, o Pirata, né? 11 gols, 1 assistência em 18 jogos. O Pedro Raul, 7 gols, não tem assistência em 20 jogos. O Reinaldo do Mirassol, 7 gols, 2 assistências em 18 jogos. O Isidro Pita tá com 6, né? E por aí vai. Então agora, o que nós queremos ver? Nós queremos ver agora gols por posição. Então, gols por posição, o que nós vamos fazer? Então nós vamos agrupar, né? Fazendo um group by pela coluna posição e nós estamos somando a quantidade de gols. Nós vamos agrupar tudo isso aqui e vamos plotar um gráfico para a gente poder entender. Então, o centroavante tem 103 gols, lógico, né? O meia atacante, 58. Nós tivemos aqui 43 gols de defensores. Nós tivemos 41 gols dos meio de campo mais ofensivo. Aqui é um centroavante mais meio de campo e aqui é o meio de campo mais ofensivo. E tivemos 24 gols de meio campistas. Engraçado que esse ano até agora nós não tivemos gol, né, de... Apesar que pode ter, né? Tinha que dar uma destrinchada aqui e ver quem são esses jogadores aqui, porque pode ser que tenha algum lateral ofensivo, né? Essa rodada teve um gol de goleiro, então vai aparecer um gol aqui quando você rodar, né? Teve um gol de goleiro essa rodada de pênalti, foi muito legal. Então agora nós vamos criar mais 2 colunas, né? Então vamos continuar nossa análise, nós vamos criar 2 colunas, né? E dentro dessas 2 colunas aqui, nós vamos fazer uma análise estatística, que são a quantidade de gols por jogo. E nós vamos filtrar jogadores com mais de 10 jogos. Nós estamos no meio do campeonato. E os números mostram, né, que está aqui Caio Jorge, ele tem 71% de gols por jogo, né? O Arrascaeta, 61%, né? O Verratti, 61% também, ali junto com o nosso amigo Arrascaeta, né? Que são os gols por jogo. Nós vamos mostrar agora também os top 10, né, dentro de um gráfico. Vamos plotar isso aqui num gráfico, né? Então, ali, ó. Então, aqui tá os jogadores, 71%, o Caio Jorge, o Arrascaeta e o Pirata, 61%. Aí aqui nós vemos o Reinaldo, Zito Pita, o Martin Bright White, que eu gosto muito dele também, né? Agora nós vamos criar um mapa, um gráfico de pizza, e esse gráfico de pizza nós vamos mostrar, né, os gols com assistência e os gols sem assistência. Olha que legal. Então nós tivemos gol com assistência 44 e gol sem assistência 56%. Olha que dado interessante, né? 56% dos gols do Brasileirão foram sem assistência. Que legal, né? Que legal, que legal. Então agora, esse mapa agora é um mapa para você tirar 10. Você tem que deixar um like nesse vídeo, né?
Nós vamos fazer agora um scatterplot. Esse scatterplot, ele vai mostrar agora a distribuição. Olha que legal. Nós vamos criar um scatterplot que ele vai pegar a participação de gols em 90 minutos, o XG, que é o expected goals, né, que são os gols esperados desse jogador por 90 minutos, e exatamente a relação dele de gols e XG. Aí com esse gráfico aqui, você consegue fazer uma identificação dos melhores jogadores do campeonato, né? Olha quem são: Caio Jorge, Arrascaeta e o Verratti. Então, o que esse mapa está dizendo? Quanto mais para a direita ele estiver, maior quantidade de gols ele vai ter feito. Quanto mais para cima, maior foi a expectativa de gols que ele fez. Então, a gente pode ver aqui, ó, olha onde o Caio Jorge está, olha onde o Arrascaeta está, olha onde o Verratti está. Eu quero trazer um dado muito interessante, porque esse campeonato é a primeira vez nesse ano que o Hulk não aparece nessa estatística. Para você ver como é que o Atlético Mineiro está muito ruim esse ano. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o Hulk aqui. Ele, pelo que eu tinha visto, ele estava nessa região aqui, ó. Vou ter que dar um zoom para poder achar ele aqui, ó. Cadê? Hulk? Ah, olha onde o Hulk tá. Então, assim, pela primeira vez desde que o Hulk chegou, né, ele está com uma expectativa de gols aqui muito baixa e a quantidade de gols muito baixa, né? A saída do Paulinho, a má fase do Atlético está contribuindo para isso aí. A grata surpresa é o Caio Jorge, né? Convocado pela seleção brasileira. O Arrascaeta está continuando na mesma média. E o Verratti, né? O pirata muito forte aí nas suas jogadas aéreas, no seu jogo de força. Vamos continuar a nossa análise. Então agora nós vamos analisar agora os maiores dribladores desse campeonato brasileiro até agora. Então nós vamos rodar e aqui nós vamos analisar. Olha os maiores dribladores. Tem o Eric Pulga, tem o Ryan, o Wesley, o Paulo Henrique, o Arthur. O Eric Pulga ele já vem há bastante tempo, né? Bem na frente como um dos maiores dribladores do futebol brasileiro. Ele tem vindo nessa média, né? Agora nós vamos puxar uma outra métrica que é de passes progressivos, tá vendo? Nós estamos pegando aqui para o passe progressivo. Nós estamos puxando os 15 jogadores, os 15 melhores passadores com passe progressivo. Quem tá aqui? Léo Ortiz. Gente, Léo Ortiz está fazendo um campeonato sensacional, viu? Léo Ortiz, Marlon Freitas, Lucas Lima, o Danielzinho. Olha que legal, esse Jonathan ele apareceu tanto como driblador como passador. Olha que dado interessante. Gustavo Scarpa, Júnior Alonso, né? Lucas Silva do Cruzeiro, excelente Lucas Silva. Estamos quase terminando, pessoal. Eu quero que vocês aí comentem aí, né? Se vocês querem fazer um outro tipo de análise, né? O que nós vamos fazer novamente aqui? Nós vamos puxar toda a lista de colunas para que a gente possa fazer outra análise aqui. Então agora eu quero fazer uma análise, né, dos top 10 atacantes, né? Os top 10 atacantes. Então eu estou puxando aqui os gols mais assistência menos pênalti por 90 minutos. Então vamos ver quem que é. O Arrascaeta está na frente. Arrascaeta, possivelmente porque o jogo do Cruzeiro foi sábado, né? O Flamengo, Então o Arrascaeta está na frente do Caio Jorge, né? 21 participações em gol contra 20. Olha como é que tá o campeonato desses dois. Aí nós temos aqui o Verratti, tá com 12 participações. O Matheus Pereira, do Cruzeiro, com 11.
Então vocês podem ver que o Cruzeiro está muito forte, né? O Cruzeiro tem o Arrascaeta, o Caio Jorge e o Matheus Pereira bem à frente, né? E o Gabigol, olha o Gabigol aqui. Oh, o Cruzeiro está muito forte, gente. Então vamos lá, pessoal, eu reajustei aqui o código. Agora que eu tô vendo aqui que a minha fotinha tá ficando na frente, né? Então vamos lá. Então o Arrascaeta com 21 participações e gol. O Caio Jorge com 20. Depois vem o Verratti com 12. O Matheus Pereira com 7, 11. O Isidro Pita e o Vitor Roque com 7. E o Gabriel com 6. Gabigol. O Cruzeiro tá muito forte esse ano, né? Tá muito forte esse ano. Então agora vamos pegar aqui uma das últimas análises que nós vamos fazer, que é uma análise sobre os cartões amarelos e vermelhos. Então nós vamos criar aqui um data frame, né? Que é aqui, ó, série A Yellow. Nós vamos identificar a quantidade de cartões amarelos, né? Cartão amarelo. E nós vamos plotar os top 10 jogadores com maior número de cartões amarelos. Então nós estamos puxando aqui o Paulo Henrique com 7, Lucas Lima com 7, Lucas Romero com 7, depois vem Lucas Barbosa, Luciano, Christian, isso com os cartões amarelos. Vamos identificar também os jogadores com maior quantidade de cartões vermelhos na rodada, no campeonato. Nós puxamos aqui, né, os top 10 com cartões vermelhos, né, estão os jogadores aqui. E agora, para terminar, nós vamos fazer as nossas últimas análises, né, para saber dos melhores jogadores, quantos jogos, né, cada clube já disputou. Vamos puxar aqui. Então aqui tem o Ceará com 21, São Paulo com 21, Cruzeiro com 21, né, os demais 19 e 18. Lembrando que quando nós estamos gravando esse vídeo, teve muito problema com o calendário, né, os times com data FIFA, Libertadores, teve o Mundial da FIFA no começo do ano, então assim, teve muita confusão. Eles estão tentando ajustar aí a tabela aí, mas vai dar certo, né? Então agora nós vamos plotar um mapa para identificar, né, quantidade de jogos, mapinha bem simples, e vamos identificar os jogadores com maior quantidade de jogos. Então aqui, né, o Caio Jorge jogou 1.628 minutos, depois vem o Anderson do Cruzeiro também, né, 1.517 minutos. Então nós vamos puxar agora um dado bem interessante, a média de jogos por posição. Então os goleiros, né? Os goleiros aí vêm soberano, dificilmente o goleiro não joga. Então os meios de campos defensivos, 19, os meios de campos, os defensivos que atacam, né? 18. Então vamos plotar um outro gráfico, né? E essa tabelinha aqui ela é interessante porque ela vai mostrar para nós aqui a quantidade de jogos por jogador e por posição. Então aqui tem os defensores, né? Então tem o Fabrício Bruno do Cruzeiro, tem o William Machado do Ceará, os atacantes. Tem esse Galeano que não apareceu aqui, que eu não sei porque não apareceu aqui antes, né? Ele deveria ter aparecido aqui, mas não apareceu. Ah, aqui não está em ordem, né? Aqui tá vendo o Cássio e o Rafael tem. É porque não estava em ordem aqui. Tinha que ter feito aqui por ordem. Eu classifiquei aqui por MP, mas tinha que ter classificado por minutos, né? Então vamos classificar aqui por minutos, para ver se fica legal. Isto. Então, classificando, você pode ver que são. Aqui é o Cássio, depois vem o Fabrício Bruno, né? Então, jogador do Cruzeiro aqui, stop. Então, mesma coisa, né? Por posição. Então, aqui vai aparecer, né? Por defensores, por atacantes, goleiros, né? São os goleiros que geralmente são os que mais jogam, né?
Então nós vamos plotar aqui o gráfico por posição. Então a gente consegue identificar aqui, tá vendo? Ó, Fabrício Bruno é o zagueiro que mais jogou. O atacante que mais jogou é esse Antônio Galeano. Depois vem o Pedro Raul. Os goleiros, o Cássio Rafael de São Paulo. O Dieguinho Jadson. Então a gente consegue fazer essas análises de dados aí bem interessantes. Bom, beleza, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aula, ficou bem grandinha, né? Quase 1 hora. Quero que você deixe o like, se inscreva no canal, quero que você curta, compartilhe, comenta aí. Lembrando que em breve eu vou estar lançando esse workshop, tá? Apenas 30 vagas. E também estamos lançando o nosso curso em Python aplicado ao futebol, que será o básico, intermediário, avançado. E nós vamos fazer umas outras oficinas aí para que você possa se tornar aí uma pessoa capacitada, né, no futebol. E esses cursos eles vão ter o Discord para a gente poder trocar algumas ideias e vai ser muito legal, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e compartilhe nos seus grupos aí. Até mais. Valeu!